E qual foi teu primeiro impulso artístico, assim? Já foi escrevendo? Ou tu, quando era moleque, tentou outra coisa? Não, não, eu sou cria do mesmo lugar que o Bandido Blogueirinho, né? A gente foi criado junto, por mais que ele seja um pouco mais novo. Então eu bem cedo ali, né? Eu na minha rua, ao mesmo tempo que no final da rua tinha a boca de fumo, né? Parava muito o pessoal da capoeira ali, né? E ficava trocando ideia. Mas entre eles também tinham pessoas que eram ladrão e tudo mais, todo mundo sabia, mas pessoas respeitadas e respeitadores também. Então já tinha essa ânsia de fazer capoeira, só que aí eu fugia para fazer capoeira. Se meu pai soubesse, ele me batia na época, né? Meu pai ainda estava em casa. E meu primeiro impulso foi a capoeira, até hoje eu dou aula de capoeira, já dou aula de capoeira há mais de 10 anos, então esse foi meu primeiro impulso, porque ali é muito completo, né? Então eu vi a necessidade de jogar de diversas formas diferentes, mas tem a parte musical de você cantar e tudo mais. E a minha casa foi um terreiro quando eu tinha 5 anos de idade. Então, Hum. também por conta disso veio a parte musical e tudo mais. Tanto que eu comecei a escrever, a compor na capoeira e na Umbanda, participando de festival de Corimba, tocando, dou aula de atabaque também. É mesmo? Que doideira. Então eu comecei escrevendo ponto para Umbanda, comecei escrevendo música para capoeira, tenho um CD de capoeira. Por enquanto ele só tá físico, até hoje eu não joguei na internet, mas em breve vou jogar na internet. E aí, de certa forma, a minha vida sempre teve, até essa parte artística, sempre teve voltada para a questão da escrita, né, da construção e tudo mais. Até essas ideias que às vezes eu dou pro Bandido Blogueirinho, mas ele é muito criativo por ele mesmo, né? Às vezes tem outras pessoas, seja no campo pessoal e tal, que eu rapidamente penso numa estratégia e escrevo algo que seja mental, mas começou assim. E aí depois que um tio do meu pai morreu, que ele era sambista e tudo mais, aí ele falou, pô, só você na família para continuar isso aí. Aí eu escrevi, não sei se vocês conhecem, tem um bloco chamado Loucura Suburbana no Engenho de Dentro, que é um bloco que é onde, entre aspas, né, os internos ali do Hospital Nise da Silveira, né, conhecido como Hospital dos Malucos, no Engenho de Dentro, né, foi durante muito tempo o Hospital Pedro II, agora é o Hospital Municipal Nise da Silveira. É um bloco que tem lá dentro, que também é um ponto de cultura, já tem 20 anos. Ele é muito conhecido nesse âmbito principalmente da psicologia e tudo mais, inclusive internacionalmente. E de lá é o bloco mais lotado. Um bloco muito interessante, eu sempre tive ali envolvido, fui escoteiro ali no Hospital dos Malucos, como chamam lá, né? E me envolvi, eu falei, cara, se eu for fazer alguma coisa de samba, vai ser pro bloco aqui. Já tinha feito algumas experiências assim, né? Aí fui e ganhou, tanto que a última vez que o bloco desfilou foi com samba meu, e com esse contato com o Bandido Blogueirinho, eu conheci essa rapaziada dos novos compositores, né? Porque geralmente lá no podcast eu fico de fora, assessorando e tudo mais. Ah. E aí, consequentemente, conheci o Bandido Blogueirinho. Pô, caraca, o cara escreve também, caramba, acabou me jogando ali na bolha. E agora, graças a Deus, eu tenho a honra de falar que eu sou abraçado por essa rapaziada, do Aos Novos Compositores. Quem quiser Aham. pesquisar, @Aos Novos Compositores, que é um coletivo de samba. E lá eu vi, pô, nascendo muita coisa. Tem músicas que estão aí com O Meu Castelo Tem um Quarto Só e amianto pra cobrir minha cabeça. Quem curte samba sabe dessa música, né? É uma música do Vini Santa Fé, que também faz parte do coletivo, né? Tem o Procópio, o Will, a Ananda Monteiro, o Carol Cardoso. É uma galera muito grande, não vou nem ficar citando porque senão vou dar mole, são muitos compositores, e além de ter muita proposta nova lá tem sido uma escola para mim nesse campo da composição, né? E Os, essa galera costuma se reunir em algum lugar? Como é que é? é lá onde ele falou, pô, no Beco do Rato, nas segundas e quarta-feiras do mês. É um pouco complicado de entender, mas segunda quarta-feira do mês e na Hum. quarta-feira do mês, de 8 à meia-noite, o pessoal tá lá. E até convidando quem é compositor dentro dessa vertente e tudo mais.
Aparece lá. Qual é o próximo? É quarta-feira que vem, então. Exato, dia 23. Dia 23 de fevereiro de 2022. Se você estiver assistindo esse vídeo depois, já passou, perdeu a oportunidade. Mas se você estiver acompanhando até o dia 22 ou 23 cedo, que horas que é lá? Lá é de 8 à meia-noite. Aí, 8 à meia-noite, quarta-feira, pã. Aí a galera faz um sambão ali. Faz um sambão. Mas vão perder a quarta-feira de cinzas no carnaval? Vão. É uma boa pergunta, mas eu acho que sim. Eu acho que sim, porque tem todo o organograma do bar também. Né? Beco Porque do a Rato. quarta vai justamente bater na terceira. Não sei como vai acontecer. Terceira mas não. Vai ser dia 10. Na primeira, na verdade. Vai ser na primeira. Né? Na primeira. Vai ser dia Exato. 3. É. Aí eles vão fazer lá, então, dia 10 e 17 mais 7 é 24. Dia 10 e 24. É isso? Então, ó, já sabe até as outras datas, mas também só acompanhar lá os novos compositores que a gente sempre lança. O pessoal lançou hoje a arte. É um movimento muito bacana. E é outro ramo da escrita, né? Sim. Mas eu comecei com isso. A capoeira foi meu primeiro impulso artístico. Eu sempre fui muito ligado à escrita. Com 12 anos eu lembro que eu ganhei alguns festivais de poema e tudo mais. E aí, tanto que o primeiro livro que eu escrevi é Poemas pra Gingar, relacionado à capoeira. Depois a gente fez livro de pano também. Eu sou coordenador do Capoeira Pedagógica, que tende a ter uma visão mais da capoeira na sua plenitude, né? Porque no imaginário social coletivo as pessoas associam muito a capoeira a movimentos acrobáticos, né? E a capoeira tem muito mais a oferecer do que movimentos acrobáticos, né? Então a gente criou, porque eu sou pedagogo também, né? Eu me formei em pedagogia, tenho especialização em psicanálise, então meu rolê vai por esse lado. E a capoeira sempre me ajudou nisso. Meus primeiros livros foram nesse âmbito, junto com a Ana Carolina, uma parceira. A gente escreveu o livro A Lenda do Maculelê, que até onde eu sei e até onde foram minhas pesquisas, que foi bem longe, é o primeiro livro de Maculelê no mundo, que é um livro infantil, né, explicando a lenda do Maculelê, a importância que tem, né, um personagem negro, né, essa vivência com o índio, trata da lenda do Maculelê. E participei de livros com literatura insólita, né, do Dois Contos Insólitos. Fiz um livro com meus alunos lá no MEA. Eu dei aula no colégio GMT, né, meus alunos, dei aula de filosofia e sociologia para o ensino médio e de ética para o ensino fundamental. Aí lá junto com os menores, né, de 10 a 14 anos, a gente fez um livro, eu organizei enquanto professor, que se chama Farofa Literária. É um livro que tem contos, crônicas e poemas escritos por esses alunos. Inclusive, alguns deles estão em outros livros, foram premiados fora da organização do livro. Então tem esse livro também, Farofa Literária. E o último que eu lancei foi no âmbito da capoeira também. A gente já estava organizando um livro, né, mas que fosse a experiência das pessoas de matérias diversificadas com a capoeira. Então tem o cara que é professor de matemática e correlaciona a matemática com a capoeira, a professora de biologia que usa capoeira para dar aula, né? E tem o artigo que eu fiz de psicanálise, que é o Corpo, Mestre e o Falo, né? Capoeira e psicanálise. E tem livros aí para serem lançados, mas estou esperando um pouquinho e estou aprendendo mais nessas outras áreas, tanto da composição, né? O bandido blogueirinho é chato pra caralho, me liga toda hora, então não tem como, né? Esse lance da psicanálise sempre foi um interesse teu, porque é um ramo bem louco, né? Interessante pra caramba, curioso. Sempre foi, porque eu costumo falar que eu nasci no lixo, mas num berço de ouro, né? Porque lá em casa pode já ter ficado difícil várias vezes, pode ter faltado comida, o que for, mas nunca faltou livro bom, né? Não o livro que vende na Avon, com todo respeito à Avon e às pessoas que têm seus livros lá na Avon, as pessoas que leem os livros da Avon. Mas não eram livros tipo... A Avon tem livro? Eu nem sabia dessa. Vende livro na Avon? Vende.
Tu abre lá no final, tem os livros, né? Ah, Os é? 7 Segredos do Sucesso. Aí ano que vem o cara lançou o 8º Segredo do Sucesso. Tem. Que ele chegou no sucesso e descobriu que Ih, esqueci mais um. Tinha mais um aqui. Enfim, tem muito dessas coisas. E porque o meu pai sempre foi um leitor voraz. Né? Só que meu pai saiu de casa, eu ainda era novo, tinha 11, 12 anos, né? Mas foi essencial para mim. E sempre, desde quando eu aprendi a ler, eu não parei de ler. Então, isso que me possibilitou ir por um outro caminho. Não o mesmo caminho do bandido blogueirinho, que às vezes o bandido blogueirinho, Carrapeta, a rapaziada que a gente cresceu mais junto, fala, não, pô, tu é pica. Vem com um argumento de meritocracia pra cima de mim, né? Que seria muito confortável pro meu ego aceitar isso, mas eu sei que eu não, eu só alcancei isso porque eu tive privilégios ali dentro, né? Como ele contou a história lá, eu tava também ontem lá quando aconteceu isso, e eu fui a única pessoa que não ri, porque é muito trágico, né? Um lugar onde, tipo, você ter um pai e fazer judô já te torna um preto muito acima dos outros, né? Então, todas essas situações se tornam privilégios. E o fato de a minha casa ter sido um terreiro quando eu era criança, o contato que eu tive com a capoeira, o fato principalmente de ter livros em casa, ter pai, eu fui um desses privilegiados, pô, com pai. Poderia ter sido direcionado para mim isso, pô, porque eu tive um privilégio do caralho pra quem mora na favela. Tua relação com teu pai é a mesma da minha com a visão. Eu perdi com 11 anos. Jogou só até ali, depois Foi não só teve até ali. mais. Mas interessante. no meu caso, meu pai, ele sempre veio e voltou, e hoje eu tenho uma boa relação com ele. Eu acho que então isso aí acabou destoa. por aí.